Boa noite, queridos, boa noite, igreja, boa noite a todos que nos ouvem, boa noite, Fábio, pastora. Estão aqui em oração para que possamos mais uma vez prosseguir e sermos edificados por esse estudo, do qual nós temos disponibilizado a toda a igreja, a todos aqueles que nos ouvem, Várzea Grande, Nortelândia, Arenápolis e região. Querido, nós deixamos aqui o abraço a você. Hoje nós estamos fazendo aí o 11º estudo de Apocalipse sem medo. E nesse estudo, o subtema dele é Jesus, Cordeiro e Leão. Hoje você vai ver o que a Bíblia nos revela de Jesus, na figura de Jesus como leão e como cordeiro e como leão. Por isso, fique atento. E eu quero, amado, já introduzir esse estudo ao seu coração. Presta atenção que essa introdução, ela é fantástica, ela depende muito da sua atenção para você ser edificado. Eu deixo a minha bênção, eu deixo sobre você a graça do Senhor, peço ao Santo Espírito nesse momento, em oração, que venha abrir o seu entendimento, venha abrir os seus ouvidos espirituais, para que você possa ser totalmente edificado e que as revelações do Senhor cheguem até você. Amém? Vamos lá. Está preparadinho aí? Tá? Nós vamos começar exatamente agora. Eu quero que você acompanhe esse estudo. É exatamente Apocalipse capítulo 5. E eu quero ler 4 versos só para introdução. O que diz Apocalipse capítulo 5? Ele diz o seguinte: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Verso 5, e disse-me um dos anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Querido, que coisa tremenda, não é mesmo? Se dependesse de nós, se dependesse aí dos anjos, dos seres viventes, dos anciões, nós estava sem a conclusão. Mas Jesus venceu. Jesus, como Redentor, venceu e Ele se mostra digno. Por isso, querido, venha comigo, Jesus, Cordeiro e Leão. A introdução agora é para que você entenda. O livro de Apocalipse possui uma estrutura muito simples, quando eu me atento, quando eu me preparo, quando eu oro para entendê-lo. É muito simples a estrutura do livro. O capítulo 1 introduz a visão do Cristo glorificado. Nós já falamos disso. O segundo e o terceiro capítulo fala à igreja a respeito da igreja. Fala a respeito da igreja. E composto pelas cartas das 7 igrejas. As 7 igrejas. É composto pelas cartas às 7 igrejas. O 4º capítulo traz a revelação do trono de Deus. E do 5º ao 11º tem-se a consumação do propósito divino. Deus termina, Deus conclui, na forma desses 7 selos e 7 trombetas e 7 taças. No 7º selo existem 7 trombetas. E dentro das 7 trombetas existe as 7 taças. Tudo, irmãos e irmãs, tudo, igreja, se consuma no final do capítulo 11. Do capítulo 12 até o fim, do capítulo 12, presta atenção, até o fim, vê-se uma explicação mais detalhada de alguns fatos e personagens mencionados nos capítulos anteriores. Trata-se de uma estrutura de fácil entendimento. São 7 selos, no último deles, as 7 trombetas. Na 7ª tem
se 7 taças. Essa é a estrutura básica de Apocalipse. Pois bem, então, pegue comigo aqui, vamos lá refletir junto. Primeiro parágrafo que eu quero que você esteja atento é o mistério do governo de Deus. O mistério do governo de Deus, né? Capítulo 5, versos 1, a partir do versos 1, entendeu? Nós encontramos ali a mão direita. O fato do livro estar na mão direita daquele que está sentado no trono aponta para finalidade e propósito. Tá? Tudo que Deus faz tem o seu propósito definido. Segundo tópico, um livro. Quando eu encontro escrito um livro, o livro tem 2 significados prováveis. Presta atenção, 2 significados. Ele aponta para um testamento ou a sua aliança. Ele aponta para o testamento e a aliança. Era costume dos antigos, antes da morte de alguém, se escrever um testamento. E nós sabemos que há um testamento definitivo para nós, há um testamento e uma aliança no Senhor. Segundo, é o livro do governo de Deus na história. A abertura dos selos nos mostra que o próprio Apocalipse é esse livro. Os 7 selos não são, na verdade, o conteúdo do próprio livro. Amém? O fato de ser Cristo digno de abrir o livro mostra que sem a redenção, a história simplesmente seria um enigma. Mas ele traz o propósito definido e conclui na sua pessoa. Ele traz e revela esse propósito. Segundo parágrafo, não se achou ninguém digno. Quando olhamos no capítulo 5, do versos 2 ao 7, né, o conteúdo do livro é a Nova Aliança. A Nova Aliança é um livro que aborda a redenção, nos mostra e nos revela a redenção e o propósito de Deus para a sua igreja. Entendemos aqui? Então vamos adiante. Nós estamos atentos aí para aprendermos de Deus. Então, dentro desse propósito, dentro dessa visão, querido, eu apresento aí, eu encontro aí então, né, o parágrafo, o leão da tribo de Judá. Eu quero que você se atente, que eu vou dar um texto para você, que é Gênesis 49, do versos 8 e 9, você vai entender isso. Olha só, o anjo falou do leão, mas João viu o cordeiro. Olha só que interessante. O anjo falou do leão no texto, mas João viu o cordeiro. Quando o Senhor é retratado como o leão, o alvo é mostrá-lo como lutador forte contra o inimigo. Para o inimigo, ele é o leão, mas para nós, querido, ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Está me compreendendo? Embora o anjo não precise de redenção, eu e você precisamos de alguém para derrotar, né? Para derrotar o inimigo de Deus. Pois um dentre eles, né, entre esse grupo angelical, vamos nos colocar, traiu a Deus, não é mesmo? Há 2 problemas no universo. Eu quero que você esteja atento. A igreja, você que me ouve nesse momento, há 2 problemas no universo. E eu quero aqui destacá-lo. Primeiro, o diabo. Segundo, o pecado. Como leão, Jesus resolve o problema do diabo. Como cordeiro, ele resolve o problema do pecado. Jesus tinha de ser o leão cordeiro. Ele tinha que ser, ele é o leão cordeiro. Ele derrota, ele põe para correr, ele resolve, querido, a questão do diabo que range, né? Ele enfrenta como leão, ele derrota ele. E ele também derrota, ele desfaz, né, o pecado que nos mata como cordeiro. Por isso, Gênesis 49, versos 8 e 9, você que me ouve diz o seguinte: Judá, teus inimigos te louvarão. A tua mão estará sobre
a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho da presa, subsiste, filhos meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Quem o despertará? Clamor dos justos. Clamor dos justos. Pois bem, vamos lá. Mais um parágrafo. O cordeiro como tendo sido morto. Quando João viu o cordeiro, ele havia acabado de ser morto. Isso significa, irmãos, que essa cena no céu aconteceu logo após a ascensão de Cristo, né? Nós encontramos também ali a frase, ele venceu. O leão da tribo de Judá venceu a Satanás, o inimigo de Deus. E ele remove esse impedimento para o cumprimento do propósito de Deus. Nós encontramos também a frase, tendo 7 chifres, né? Nós encontramos também, o chifre representa força. O fato de serem 7 representa a força completa ou plena. Embora, amados, seja um cordeiro que fora morto recentemente, ele possui a força para subjugar. Olha o que diz Deuteronômio, olha o que diz Daniel, né? Daniel diz o seguinte, Daniel 33:17. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como a de um boi selvagem. Com elas rachará todos os povos até a extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim, e tais os milhares de Manassés. Querido, nós encontramos também, né? Eu já falei a você, 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus. Quero deixar isso bem claro, tá bom? Terceiro, amados, eu quero ir para a conclusão nesse momento de estudo. Quero que você entenda isso aqui bem claramente, para que não falte, amado, essa expressão, esse entendimento sobre a sua vida. O terceiro parágrafo é exatamente separado, a adoração dos anjos dos céus, com uma harpa e taças de ouro, cheio de incenso. Nos substituiremos esses anciãos angélicos como sacerdote, rei do universo. Você pode encontrar isso, tá? No capítulo 5, versos 8 e 9, você encontra então esse fato revelado a cada um de nós. O fato de ter as taças mostra que eles nos ajudam em nossas orações. Quando oramos de forma, amados, prevalecente, nossas orações enchem as taças. Depois disso, os anciãos chegam essas orações, os anciãos jogam essas orações misturada com incenso sobre a terra. Então, há relâmpagos, vozes, trovões e terremotos. Os anjos são mensageiros que executam a ordem de Deus. Para o trabalho deles depende de nossas orações. Ao trabalho deles depende de nossas orações. Em seu cântico dizem, em seus cânticos dizem, mostrando que não fazem parte da igreja. Querido, presta atenção nisso. O último parágrafo a ser concluído, o louvor universal a Deus e ao Cordeiro. Isso está onde? Capítulo 5, versos de 11 ao 14. Como nós podemos entender? Vamos refletir. Toda a criação, anjos, anciãos e seres viventes adoram ao Senhor, Deus e ao seu Cordeiro. Quando o Cordeiro toma o livro, os milhões de milhares canta e proclama em grande voz que ele é digno de receber
o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra e a glória. Você está me entendendo, você que me ouviu? Então, nesse estudo bem rápido, nessa reflexão, Deus espera que eu e você, como adoradores, também possamos proclamar aquilo que está sendo proclamado nos céus. Por isso eu agora te convido, querido, a você com esse entendimento, não ter nenhuma dependência, não ter nenhuma dificuldade em exaltar, em glorificar, em declarar que toda honra, toda glória, toda sabedoria, toda força, louvor, o Cordeiro Santo é digno, porque só Ele pôde abrir o livro, só Ele pôde tomar o livro em suas mãos e assim nos favorecer com a tua graça redentora para a salvação. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo e que não falte a você a graça do Todo-Poderoso. Fábio, nós temos um microfone aí, a pastora vai orar nesse final, né, abençoando a todos que ouviu esse estudo, e eu deixo aqui os meus cumprimentos a você, que o Senhor seja com você. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado a todos que nos ouvem, obrigado ao Renan, aqui a Luana, e a pastora finalizando com essa oração no nome de Jesus. Amém. Engrandecido é o teu nome, Senhor Deus, nessa hora, porque nós nos sentimos, ó Pai, saciados, satisfeitos, ó Pai, Amém, com mais essa porção da tua palavra, desse ensino, saber que o nosso Jesus é um leão forte, ágil, corajoso, que luta em nosso favor, que não se intimida e que enfrenta o adversário. E assim queremos ser imitadores do Senhor. Nós queremos, ó Pai, nesse tempo de pandemia, ser potentes, rugindo como um leão que assusta essa pandemia, Amém, ó Pai. meu Deus. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor Jesus, que é o dono absoluto de todo o território, venha, Senhor Deus, continuar zelando de cada um de nós. Amém, meu Deus. Nós queremos, ó Pai, colocar diante de Ti, Senhor Deus, toda a nossa confiança. Amém, meu Deus. Sabendo, ó Pai, que o Senhor tem vigiado por nós. Amém, meu Deus. Que o seu rungido diz a todo mal a autoridade que o Senhor é em nossas vidas. Amém, meu Deus. E nós, como Cordeiro, assim também como o Senhor se apresentou, como Cordeiro Santo, que Amém. tira o pecado do mundo, assim nos apresentamos humildemente na Tua presença, Senhor. E queremos, ó Pai, ser constante nessa hora. Amém, queremos ser perseverantes nessa hora. Amém, meu Deus. E abençoamos Arenápolis e toda a região que tem ouvido essa palavra. Amém, meu Deus. Todos os estados que têm ouvido essa palavra, que receba essa porção de encorajamento. Amém, meu Deus. Porque o Senhor é o nosso leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Nós glorificamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e que todos digam amém. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.